A vez do amor chegou, Gente, que aula de rap funk, meninos. Muito obrigada, que o negócio foi bonito, hein? Em tempos de falar de autocuidado e saúde mental, a jornalista, professora e doutoranda em Direitos Humanos, Maíra Brito, entrevista uma referência da comunidade de santo brasileira, Mãe Dora de Oiá. Elas nos dão dicas sobre o cuidado mental através das plantas, recomendando 5 ervas medicinais fundamentais para o equilíbrio em tempos tão complicados como os tempos que a gente está vivendo, né? Tá ansiosona, tá ansiosão? Então vamos para essa aula. Favela Sounds é realizado pela Um Nome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de Turismo do DF, Governo do Distrito Federal e Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio do Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sounds 2021, a vez do amor. E logo mais você assiste ao show do sambista brasiliense Vinícius de Oliveira no nosso palco 6161. Agora com vocês, Maíra Brito e Mãe Dora de Oiá. Planta cura. Pega aí, mãe. a vez do amor chegou, enfim. Olá, eu sou Maíra de Deus Brito e hoje eu estou aqui para bater um papo sobre o poder de cura das plantas com Dora Barreto, mais conhecida como Mãe Dora de Oiá. Ela é Ialorixá, do Ilé Chatojulabá, que é um terreiro localizado no Distrito Federal, e ela é fisioterapeuta e mestre em saberes tradicionais pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologias de Inclusão no Ensino e na Pesquisa da Universidade de Brasília. Sua bênção, Mãe Dora, e conta pra gente quais são as plantas que a senhora escolheu para contar um pouquinho sobre elas, porque eu sei que tem muita planta, então também sei que por causa do tempo a senhora escolheu algumas principais aí para compartilhar um pouco do seu saber com a gente. Conta aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Oi, Maíra, oi, abençoa. É um prazer enorme estar aqui no Favela falando sobre saúde mental, poder das curas. Eu escolhi 5 plantas por conta do tempo, que é muito curto. Eu escolhi alfavaca, eu escolhi alecrim, eu escolhi colônia, manjericão e peregum. Então, sobre essas 5 ervas que a gente vai tentar falar um pouquinho para as pessoas, para que elas entendam, tenham uma compreensão melhor das ervas. Aqui meu vidrinho de ervas linda, maravilhosa, e eu vou falando, com cada erva eu vou pegando e vou falando, vou explicando o poder de cura dessas ervas. Maravilha, mãe. Qual que é a primeira erva que a senhora escolheu para contar pra gente? Pela ordem alfabética, eu escolhi a alfavaca. Além dela ser de uso medicinal, ela também é usada na culinária. Você pode temperar comida, temperar carne, temperar pizza com alfavaca. Ela é uma planta oxidante, pode ser usado o extrato bruto dela, ou seja, in natura, a folha dela. A alfavaca é essa plantinha aqui, essa folhinha aqui. Não está muito bonita porque o tempo nessa época no cerrado não favorece muito as ervas. Ela é muito perfumada, tem uma flor linda, e pode ser usado o extrato bruto dela, ou como óleo essencial, que você compra, vai nas farmácias de manipulação e manda fazer óleo essencial. E pode usar as folhas para banhos, né, para tomar banho, para defumação da casa, você vai lá, usa, e ela contém o eugenol, que é um grande oxidante, um oxidante natural. Então, quando a gente está com oxidação alta, porque o corpo produziu alguma enzima, que não é bacana, ela é antioxidante, você pode tomar banho, pode usar o óleo essencial e pode fazer chá também. Então, é um oxidante natural maravilhoso, a alfavaca. Maravilha. E esse banho, Mãe Dora? É da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, água fria, água quente? Como é que é esse banho? Ela pode ser usada tanto em infusão, você pode usar as folhas em infusão, colocar água para ferver, depois que a água estiver começando a ferver, colocar as folhas, tampar e esperar de 5 a 10 minutos e tomar banho. Ela não tem contraindicação de você tomar banho da cabeça aos pés, porque ela é uma erva fresca. Então, a gente tem ervas quentes e ervas frescas. Ela é uma erva fresca,
ela é uma erva de Iemanjá e você pode usar da cabeça aos pés. Não só de Iemanjá, tem outros orixás femininos, Oxum, Yansan, tudo quanto é Aí você tem raiz, tronco, de qual orixá pertence, não vem o caso, mas você pode tomar esse banho. Se você quiser usar ele frio, é só pegar as folhas e macerar em água fria, da mesma forma, toma o banho normal e depois joga ela da cabeça aos pés. Então, ela é excelente, ela calma. Eu vou ficar falando 10 horas aqui sobre os poderes da alfavaca, né? E ela pode dar em criança também. Criança pode tomar chá de alfavaca, fazer o chazinho com as folhas novinhas, fazer chá e dar para criança, porque ela é boa para cólicas de bebês. Maravilha, mãe. Muito bom. Não sabia que criança podia tomar. Então tá anotado, gente. É para todo mundo de verdade. Assim, alfavaca vale para tudo e para todo mundo. Um santo remédio. É um santo remédio. E qual que é a próxima que a senhora escolheu para gente? Eu escolhi alecrim. Oba. Alecrim é rico em flavonoides, terpenos, ácido sulfólico, também é antioxidante. Além disso, alecrim é antisséptico. Alecrim é antisséptico, é depurativo, antiespalmático, é antibiótico natural e diurético. O chá de alecrim, para quem tem problemas renais, é excelente, porque ajuda você a eliminar as toxinas. Os óleos essenciais de alecrim também é fantástico, que você pode usar. E tem uma outra coisa, alecrim é ótimo para a pele. Você pega o óleo essencial, mistura no seu creme e passa na sua pele. Ele é lindo porque ele depura, ele é depurativo. Então, todas as toxinas, todas as sujeiras vão embora. Com isso, você pode fazer também uma esfoliação com óleo de alecrim. Você pega o óleo de alecrim, mistura com açúcar ou com aveia e faz esfoliação na pele. A pele fica uma maravilha, é uma beleza. Para a pele, você pode tomar banho com folha de alecrim, você pode tomar chá com folha de alecrim, ele tem vários benefícios, entendeu? E outra coisa, o chá de alecrim é calmante e é bom para a mente, para quem está estudando, ajuda para quem é estudante. Eu estou com minha mente fraca, eu não estou rendendo. Toma chá de alecrim antes de dormir, que ele vai te ajudar a ficar com a cabecinha bem no lugar. A gente, abrir um parentezinho rapidinho, a gente perdeu muito com as novas tecnologias, essa vida corrida, e a gente foi perdendo esses saberes tradicionais, esses ensinamentos de nossas avós. Mas eu pergunto, qual é a criança de pelo menos 30 anos e para mais, que nunca foi numa benzedeira e a benzedeira passou um raminho de alecrim? Porque tira energias negativas. O famoso quebranto se benze com folha de alecrim. É só a folha de alecrim? Não, tem as benzeduras, mas a energia do alecrim, o cheiro do alecrim já espanta as energias negativas. Então, o alecrim é um santo remédio para tudo. Muito bom. Maravilha. Mãe Dora, uma vez eu ouvi dizer que alecrim também é bom para quem está meio cabisbaixo, meio chateado, meio chateada, e os tempos que a gente está vivendo não são fáceis. Então, assim, alecrim realmente também traz alegria, traz um certo ânimo? Traz sim. O alecrim, ele atua no SNC, Sistema Nervoso Central, e ele faz com que a pessoa dê uma levantada, sabe, naquele astral, eu estou para baixo, toma um banho de alecrim e dá uma melhorada nesse astral. Então, ele é muito bom para quem sofre de... Fugiu o nome? As pessoas que estão com depressão. Alecrim é muito bom para depressão. Ajuda as pessoas a levantarem. Então, eu acho que o chazinho de alecrim, ele faz bem para todo mundo, tá? Maravilha, tá anotado aqui. Eu que tenho estudado muito, lido muito, vou botar na minha listinha o chazinho de alecrim aí também para deixar a memória mais ativa, né? A memória mais ativa. Maravilha, mãe. E qual que é a próxima, a nossa terceira erva? Colônia. Colônia. Colônia, maravilhosa. Colônia tem um perfume bem dela mesmo, ela é cheirosinha, ela é perfumada, ela é gostosa. Então,
é antibacteriana, colônia antibacteriana, é anti-estresse, tá? Para esses tempos pandêmicos, que está todo mundo estressado, ela é anti-estresse e é antihipertensiva. O chá de colônia serve para baixar a pressão. Quando você está estressado, normalmente a sua pressão tem ela oscila, né? Você fica muito estressado, sobe, então ela é antihipertensiva, é antibacteriana, então ela é muito, o banho tanto ele fervido como ele macerado, é muito bom, e usado em óleo essencial também, tá? Você pode usar óleo essencial, os banhos que você usa, para quem tem cólica, ele é muito bom, está sentindo cólica, o chá é muito bom, inclusive a folha amassada, você pega a folha, amassa, coloca como se fosse uma fralda ou num paninho e coloca na barriga, alivia, porque ele tem um anestésico natural também, tá? Então, tomou um chá, e dá para dormir, é bom para você dormir, é bom para acalmar a cabeça, é uma erva de proteção de ori, né, a cabeça, ori é cabeça, então, tá nervoso, toma um banho de folha da flor, que a flor é maravilhosa, toma um banho e dá uma acalmada para ajudar nos momentos de tensão, tá? Olha aí, muito bom. E mãe, quem está chegando agora na nossa live, às vezes está se perguntando, gente, o que está acontecendo aqui, esse tanto de dica boa. Mas eu queria que a senhora explicasse aqui, para quem está chegando agora, o que é isso de ser uma mestra de saber tradicional, né? Porque, enfim, para quem chegou agora, né, no início da live eu contei que a senhora, conhecida como Mãe Dora de Oiá, é Ialorixá, do Ileaxé Tojulabá, um terreiro localizado aqui no Distrito Federal, de onde a gente está falando, mas talvez as pessoas não entendam, né? Tudo bem, Ialorixá é a chefe do terreiro, mas e esse negócio, essa história de mestre de saber tradicional? O que é isso, Mãe Dora? O mestre de saberes tradicionais é aquele que domina algumas técnicas dos ancestrais. Você tem conhecimento de algumas coisas. Eu, por exemplo, sou bisneta de um africano com uma índia pataxó em Anhanhã. Então, desde criança, eu aprendi com a minha avó sobre ervas e benzedura. Desde pequena, ela me ensinou. Olha, essa erva aqui é boa para isso aqui é bom para isso serve para isso. À medida que eu fui crescendo e eu tive que utilizar essas folhas, essas ervas, eu fui estudando sobre ervas. Na minha condição, tanto na minha condição como fisioterapeuta, no trabalho, já que a minha especialização é estética, trabalhar com estética, e eu fui aliando esses saberes tradicionais, como é que era isso na cosmética? E vendo que os resultados eram muito melhores do que só farmacológicos, entendeu? E aí eu falei, por que eu não posso usar os extratos junto com esses cremes? E para cicatrização era muito melhor, para a pele era muito melhor, as pessoas ficavam mais relaxadas para fazer, depois de uma intervenção cirúrgica, intervenção cirúrgica que alguma mulher fazia, ou homem, e aí elas ficavam mais calmas e eu tinha mais possibilidade de trabalhar. E aí, descobrindo tudo isso, trabalhando com tudo isso, chego eu ao INCTI, da Antropologia da UNB, para dar aula num dos módulos de saberes tradicionais, tá? E aí, quando eu chego lá, a convite do Zé Jorge de Carvalho, e eu cheguei lá, e aí eu ganhei o título de mestre de saberes tradicionais pela Antropologia da UNB. Então, eu sou uma mulher que sou... né? Academicamente, posso dizer que eu posso entrar nos lugares e falar sobre esses saberes antigos, sobre tudo, porque tudo vem dos nossos mais velhos, vem dos nossos antigos. Eu não inventei a roda, eu só faço a roda girar. Porque tudo eu aprendi lá atrás, e continuo no aprendizado todo dia, a curiosidade de saber para que serve certa erva, se essa erva é quente, se essa erva é fria, aonde ela pode ser aplicada, como ela pode e deve ser aplicada, é um mundo.
E aí você é um pouco de botânica também. Você estuda muita botânica no meio disso tudo isso para se chegar a um mestre. Então é isso aí. Ser o mestre é dominar técnicas ancestrais, entendeu? Esses instrumentos ancestrais que estão aí para o nosso benefício. Muito bom, mãe Dora, é isso, né? É Outra muito coisa, bonito. só mais uma coisinha de colônia. Eu queria dizer que, ó, ela equilibra a cabeça, acalma os pensamentos, o sonho, fortalecendo o nosso equilíbrio, viu? Então, só não pode ser usado por mulheres grávidas. Bom saber. Então, colônia e mulher grávida não combinam, né? Não combina, a não ser na decoração de casa, se ela quiser colocar num vaso, colocar numa flor, colocar. E depois eu queria falar sobre algumas plantas que poderia, se a gente tiver tempo, que as pessoas deveriam ter em casa. Então tá bom. No finalzinho a gente volta então aí com essa pauta, plantas boas de se ter em casa. E da sua listinha aí, mãe Dora, qual é a próxima? Manjericão. Oba! Manjericão que todo mundo gosta, manjericão é perfeito, é uma das ervas mais completas que existe, tanto na medicina, como na culinária, como nos ritos, é uma das ervas mais perfeitas. O manjericão é uma planta medicinal e culinária. Na Grécia Antiga, todo mundo usava manjericão com muita profusão nos alimentos. Então, você pode usar nas carnes, você pode usar na massa, nas massas que eu estou falando, além da pizza, você pode usar no macarrão, colocar porque ela tem um perfume, ela é muito boa. Então, ela é boa para tudo isso, só que, para além da alimentação, ela é boa para tosse, ela é boa para catarro no peito, para quem tem. E aí é feito um melaço, a gente chama de melaço, manjericão, folha de manjericão com rapadura, aquela que se compra na feira, cozinha aquilo, faz um melaço e você toma. Aquilo é expectorante para catarro, aquilo que está grudado, você toma. Aquela tosse horrorosa, você toma e aquilo lá expectora o peito, libera o peito. Ela é boa para feridas. Você se feriu, está demorando a cicatrizar. Pega um cataplasma dela, faz aquele negócio com cataplasma, coloca em cima, com farinha de mandioca, cozinha, faz junto, coloca em cima, aquilo lá fecha. Ela é boa para queimaduras, as folhas são boas para queimadura, para picada de inseto, para falta de apetite, para gases, rouquidão, amidalite, náusea, verruga, prisão de ventre, cólica, ansiedade, insônia, enxaqueca, picada de inseto. Só que ainda tem mais, assim, 500 coisas que nos afetam no dia a dia e que o manjericão é bom. Manjericão é bom em chás, é bom para comer, você mastigar uma folhinha de manjericão. Segundo dizem os antigos, que uma folha de manjericão mascada em certa hora te fortalece, ele tem o mesmo poder de um obi. Você mastiga ela e aquilo te fortalece, porque ele te limpa por dentro, te protege por fora. Fantástico, né? Então, a gente tem umas coisas, e o manjericão que está no quintal de todo mundo tem um pezinho de manjericão, então você tem uma farmácia inteira dentro de casa com manjericão. Não tem contraindicação, qualquer pessoa pode utilizar, nos banhos, na comida, nos chás. Há estudos na farmacopeia brasileira de que o manjericão é muito bom para tuberculose também. Uau. Então, ainda está em estudos, e que, inclusive, esse estudo foi enviado para a Anvisa e está esperando ser liberado, para usar as comunidades ribeirinhas, sem muito acesso a essa farmacopeia, eles já usam, e os indígenas também, já usam muito, há muito tempo, para tuberculose. Uau! Então, torcer para essa pesquisa, enfim, ir para frente, porque é isso, né? Infelizmente, a gente está em 2021 e a tuberculose ainda é uma realidade em vários locais do Brasil. Então, se né, tudo isso realmente for comprovado, vai ser ótimo. É um ganho para toda a população brasileira, porque é isso. É algo super fácil de se encontrar e, pelo visto, bastante eficaz também. Sim, e ele é bom para erisipela também. Erisipela, que infelizmente ainda tem muita gente que é acometido por essa doença, é uma doença de pele, e aí é feito, você coloca o sumo em cima, ela cicatriza mais rápido. Então, manjericão é um remédio, assim, perfeito, fantástico, lindo.
Uau! E perfumado, né? A gente toma um banho de manjericão, parece que você sai na rua assim, flutuando e pensando coisas boas. Não quero briga com ninguém. Depois de um banho de manjericão, não quero briga com ninguém. Verdade, mãe Dora. Manjericão é tudo de bom. E qual que é a última? É a última, né? A gente já está na É a, quinta. é a última. A última é peregum. Peregum, pau d'água, dracena, né? Ela é usada, é muito usada em banho e ornamentação. Você passa em vários lugares, você vê um pé de pau d'água, um pé de peregum. É um santo remédio. Essa planta é uma planta recomendada para ter em casa. Olha aqui atrás, é recomendada para ter a casa, porque ela espanta energia negativa e espíritos obsessores. Se todo mundo soubesse, tinha uma em casa, tinha uma na mesa de trabalho, o tronquinho, você vai nas floriculturas aonde vende planta, e chega lá, tem uns tronquinhos assim que eles colocam, que as pessoas colocam dentro do vidro, no vaso. É excelente para você ter na sua mesa de trabalho, para você ter dentro da sua casa, afasta inimigos ocultos e às vezes os incultos também. Afasta o mal olhado, energias negativas, espíritos obsessores. O banho serve para afastar os espíritos obsessores, energias negativas da sua vida. É um dos banhos mais fortes que existe. E o que é interessante, você pode usar ele da cabeça aos pés também. Mas ele, para ser usado da cabeça aos pés, você tem que usar com uma outra erva, para equilibrar. Porque ela é uma folha quente. Eu falei de todas as ervas frias aqui. O peregum é uma erva quente, porque ela é de Ogum e de Inhansã. E aí, como é que você pode usar ela? Você pode usar com uma folha da costa, saião, manjericão. Usando as duas não tem problema, porque equilibra. A energia delas ficam equilibradas. Uma folha fria com uma folha quente. E aí você pode macerar e tomar o seu banho, que a gente chama de banho de descarrego. É para descarregar mesmo, todas as coisas que não prestam. E ela é ótima para reumatismo. Para quem tem reumatismo, e nisso aí, vale falar alguma coisa, a população negra e a população periférica, o índice de reumatismo e de dores articulares é muito maior do que na população branca de cidade. É uma doença tal qual hipertensão para a população negra. Elas são muito atingidas, a gente não fala muito sobre isso, em saúde, só em saúde coletiva que se fala mais sobre isso, mas é uma doença que atinge muito a população periférica. É muito comum você ver meninos, gente jovem, com dores articulares, com reumatismo. E essa planta é uma planta excelente para reumatismo. Em cataplasma tem ela de várias cores, tem ela roxinha, tem ela verdinha, tem ela rajadinha. É a mesma planta, com os mesmos teores medicinais. Então, você pode usar ela como cataplasma em cima das articulações, você pode usar como banho, e a folha dela seca pode usar como defumador. Olha, maravilha, defumar a casa. Defumar a casa, você não, a energia da minha casa está meio torta. Peraí, pega uma folhinha dessa que está seca, não joga fora a sua folha quando ela secar, você tem dentro de casa. Não joga fora quando ela secar, você corta ela, armazena bonitinho, e o dia que sentir que a energia de sua casa está troncha, você vai lá, queima a folhinha e, expulsa tudo dentro de casa. Todas essas plantas que estão aqui, também pode ser feita defumação. Você pode usar para defumação. Secou essa plantinha, não joga fora não, guarda ela, bota no saquinho, e o dia que você quiser harmonizar a sua casa, tirar a energia que não presta da sua casa, faça um defumadorzinho e joga dentro da sua casa e deixa a energia de sua casa linda, perfumada e saudável, e trazendo saúde para dentro de casa. E esses banhos que a senhora falou, mãe Dora, é bom tomar de dia, de noite, não tem diferença? Conta para mim.
Pode tomar de dia, eu acho que é legal, pode tomar de dia, pode tomar à noite, não tem problema. Esse banho do Peregum, eu sempre aconselho tomar durante o dia. Ele é um banho mais forte, tomar durante o dia. Ele é um banho que dá soninho. Você toma banho porque você é igual à água do mar. Quando você entra no mar, dá aquela moleza, né? Uma leseirinha, porque deu uma descarregada nas energias que a gente tem na vida. Você pega na vida. Esse banho aqui, você pode tomar no final da tarde, e aí dá um certo soninho. E se der o soninho, vá dormir. Dorme um pouquinho, tal, que é para recarregar as energias. Porque ele realmente limpa, tira mesmo. É tipo sal grosso, que você toma banho e aí dá aquela descarrega, aquela descarregada. O único problema do sal grosso é que ele limpa tanto, tanto, tanto. A gente fala que o sal grosso é a quimioterapia das energias. Tira tudo. E aí você precisa de reequilibrar. Então, quando você toma um banho de sal grosso, imediatamente você tem que tomar um banho de uma outra erva. O manjericão, a colônia, alecrim, que é para poder equilibrar. Não, nunca tomar um banho de sal grosso, porque ele tira tudo, inclusive o din-din. De tão Nossa, forte que ele é. e sal grosso jamais na cabeça, né, mãe Dora? Jamais. Nunca. Só do pescoço para baixo. Tá? Ah, sal grosso é ruim? Não, o sal grosso não é ruim, ele é muito bom. Ele é tão bom, mas ele tira tudo. Ele não tem esse meio termo. Olha, para limpar, então eu vou limpar mesmo, tá? Tanto que a gente, uma dica muito legal, tanto que quando a gente faz a limpeza no nosso ambiente de trabalho ou dentro de casa, a gente faz dos fundos para a rua e joga lá no meio da rua. E aí o que que a gente faz? A gente pega ao contrário, alguma coisa doce, é sal, é sal. E aí você vai pegar o açúcar, o bagaço de cana, e vai limpar de fora para dentro, porque você tem que ter a doçura para dentro. E aí vale aquela velha dica bonitinha. Acabou, limpou a casa todinha, eu quero chamar prosperidade, só para canela, da porta da rua para dentro, para toda a casinha. E é assim que a gente vai se harmonizando, e é assim que a gente vai procurando ser feliz. É importante, né, mãe Dora? Tem até uma música, um samba que fala, né? Água demais mata a planta. Então é isso. A gente tem que tomar cuidado, porque é isso, né? A planta cura, mas a mesma planta que cura também pode fazer mal. O sal, que é tão importante, mas ele tem que ser utilizado do jeito certo. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. Se você não consegue fazer essas coisas, porque tudo que é demais transborda. Então, você não pode, tem que saber o que você está fazendo. E aí é que entra os saberes tradicionais, porque ser um mestre de saberes tradicionais é você saber o equilíbrio disso aí. Não existe nenhuma... Ah, o comigo ninguém pode, é uma planta venenosa, ela é tóxica, sim. Mas se você souber usar ela, ela é perfeita porque ela te protege. Ela é guardiã, é uma planta guardiã. Então, você tem que saber como é que você usa. Eu não posso usar indiscriminadamente as plantas, porque ela pode se virar. Eu vou tomar um chá de manjericão, mas aí eu tenho que tomar 1 litro de uma vez só? Alguma coisa vai dar ruim. Não pode, então você tem que tomar, tudo tem que ter equilíbrio, tá? Então não é de todo mal, também não é de todo bem, e é isso que é essa balança da vida mesmo. É essa coisa de que, né, a gente precisa equilibrar as coisas, para tudo nessa vida, tá? Inclusive trabalho. Por que que você tem que trabalhar demais, parecendo maluco, e se divertir de menos? Não, não faz sentido. Tem que ter a mesma medida, que é para poder você manter o equilíbrio e as coisas fluírem com mais naturalidade. Ótimo, anotado, mãe Dora. E agora, para chegar na reta final aqui do nosso bate-papo, eu quero saber um pouquinho das plantas que a senhora tinha dito lá no comecinho da nossa live, que é bom de ter em casa. Então, planta boa de ter em casa. O dracena, dracena ou pau d'água, as pessoas conhecem muito como pau d'água. A gente, de religião de matriz africana, chama de peregum, tá? Essa planta é fundamental você ter dentro de casa, qualquer pessoa ter dentro da sua casa, ter dentro do seu escritório, na sua mesa de trabalho, porque ela é uma planta que espanta a energia negativa e espíritos obsessores. Então, é muito bom ter dentro de casa. As outras plantas, a alfavaca, o ruim da alfavaca é porque ela vira uma árvore, né? A alfavaca é muito grande.
Dentro da nossa tradição, a gente chama de quioi. É uma planta que levanta a gente. Lembra que na casa de Mãe Dalva tem um pé gigante lá nos fundos da cozinha? É uma madeira, então não dá para ter dentro de casa. Mas a colônia, você pode ter um vaso dentro de casa, embora ela cresça muito também. Mas ela é perfeita, você arranja um canto, se você tem uma varanda, pode colocar ela num vaso, ela fica belíssima dentro da sua casa e te protege. Ela é boa para proteger o sono, os sonhos bons. Então, ela é ótima para ter dentro, num cantinho dentro de casa. E sem contar que a decoração fica perfeita, fica linda, tá? Então, eu acho que peregum é o que não pode faltar dentro de uma casa. Então, a gente tem que ter um peregum e ter essas ervas todas. Manjericão você pode ter dentro de casa. O único problema do manjericão é que ele é sensível. Se chegar alguém com olho ruim e seca pimenteira, o seu manjericão vai murchar. Às vezes seca o manjericão, mas ele é ótimo. Outra coisa, o manjericão, o alecrim, você pode ter o vasinho de alecrim, além de tudo é lindo você ter um vaso de alecrim dentro de casa. O alecrim, só uma dicasinha, alecrim, você vai sair para fazer algum negócio, fazer alguma coisa. Pega um ramo de alecrim, se benze, bonitinho. Vai-se embora, fazer suas coisas, se proteja. Então, ele é protetivo também. Olha, essas 5 ervas aqui, a gente ia ficar falando assim 3 dias, porque é muita coisa. É muita coisa. Tanto tanto medicinalmente como nos rituais nossos que a gente faz, como na medicina tradicional. Eu estou falando medicina tradicional, não estou falando medicina ocidental, não. Eu estou falando dessa medicina tradicional, ancestral, que a gente conhece, o poder dessas ervas e dessas plantas. Que, com essas que eu falei antes, com essas tecnologias muito modernas, foi nos apartando desses saberes tradicionais. A gente perdeu muita coisa. E o que é que a gente, de comunidade tradicional de terreiro, tenta fazer? Trazer sempre para o nosso povo essa sabedoria e essas curas. O que a gente faz? A gente cura. O que é esse grande macumba, esse grande feitiço que as pessoas falam? É a cura através dos nossos conhecimentos, das nossas ervas, dos nossos saberes, das nossas benzeduras, para equilibrar a cabeça do nosso povo, para suportar tudo isso que a gente está vivendo. Então, é isso que é o grande feitiço da nossa religião, nossas comunidades, do nosso povo. É a erva. Mãe Dora, muito obrigada. Eu estou até emocionada ouvindo a senhora. Enfim, estou muito feliz da senhora ter compartilhado tanta sabedoria com a gente, não só comigo, mas com todo mundo que está assistindo. Agradecer mais uma vez muito a participação da senhora. Tirou esse tempinho para conversar com a gente, ensinar para a gente, dar tanta dica importante. E agora eu quero saber, a senhora tem algum recado final para quem está acompanhando a nossa live? Primeiro, eu queria agradecer o convite do Favela. O Favela Saúdes é um festival que eu tenho uma paixão muito grande, porque é um bebê que cresceu e está andando com as próprias pernas e dá muita alegria para a gente. Desejar muito boa sorte, que eles continuem viajando. Só vai, levando cultura, levando educação, levando alegria para o povo. Falar para essa meninada, é um público diferente, eu estou falando com um público bem diferente do que eu estou acostumada a falar, que é um público mais velho, eu estou falando com um público muito novo, e eu acho muito bacana a gente interagir com esse pessoal mais novo, e eles saberem que existe outras coisas além das tecnologias que estão no mercado, que existe, erva é uma tecnologia antiga, que a gente já utiliza há muitos anos. Então, eu queria dizer que eu espero que eles façam muito bom proveito dessas dicas. Nós estamos aqui, eu estou à disposição do Favela, estou à disposição de você, Maíra, para qualquer coisa que a gente possa falar sobre nossa cultura, eu estarei sempre à disposição. Só agradecer e desejar muita sorte ao Favela Sounds e para os meninos, né, essa meninada nova e que cria e que acredita na arte como salvadora, a arte salva.
Educação salva. Existem muitas formas de educação. E essa é uma forma de educação, é uma forma de inclusão. E o Favela é um festival que inclui. E isso é muito bom. E isso é maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Mãe Dora, e agradecer a todo mundo do Favela Sounds. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E é isso, gente. Fiquem ligados, porque tem muita programação boa, tem show, tem outros bate-papos. E esse foi um bate-papo muito lindo com Mãe Dora sobre o poder de cura das plantas. Então, até a próxima. Um beijo, se cuidem e a pandemia não acabou. Usem máscara. Tchau, tchau.